Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Buti, vou bater um papo aqui com o Celso. Nós somos autores do programa Semente e temos gravado esses podcasts para falar um pouquinho sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos em época de pandemia, em época de isolamento social. Hoje, o nosso assunto vai ser a culpa. Mas antes de falar sobre ela, eu queria que o Celso fizesse uma reflexão prévia sobre essas palavras, emoção e sentimento. Porque no dia a dia, nas conversas cotidianas, nós temos o hábito de usar esses termos como sinônimos, e não há absolutamente nenhum problema. Mas eu pergunto, do ponto de vista técnico, existe alguma diferença de sentido entre essas palavras? Oi, Butch, oi pessoal. Tecnicamente existe. Se pegarmos a palavra emoção, emoção nós compartilhamos com nossos ancestrais mais primitivos. Se você pegar seres unicelulares, como bactéria, elas apresentam um movimento de retração perante a ameaça. E como é que se observa isso hoje? A aproximação de agulhas de fertilização in vitro, você percebe essa retração da bactéria. E o mais interessante, com mediadores químicos que são primos distantes dos mediadores químicos do medo. E se você pegar um ser unicelular como bactéria, ela não tem consciência do seu medo. Nós, a partir do momento que começamos a ter consciência desses sentimentos, significa consciência, você percebe, cria uma história e aí você passa a chamar essa emoção também agora de sentimento. Então, o que seria o sentimento? Sentimento, ele ocorre a partir do momento que tomamos consciência daquilo que estamos sentindo. E como é que tomamos consciência disso? Criando histórias sobre isso. E por que é importante? Porque agora história e a emoçãozinha ligada a ela, esse pacotinho chamado sentimento, a gente consegue armazenar na forma de memória. A nossa memória, na verdade, são memórias de emoções com história, que tecnicamente a gente chama de sentimento. Agora, Celso, existe uma diferença entre as emoções básicas e as emoções complexas. E a culpa, que é o nosso assunto de hoje, está nesse grupo das emoções complexas. O que é exatamente uma emoção complexa? Quando a gente fala em emoção complexa, são aquelas emoções que você consegue perceber outras emoçõezinhas básicas presentes. E quando eu falo emoção básica, tristeza, medo, raiva. Então, eu vou dar um exemplo de uma emoção complexa, a inveja. Se você observar a inveja, do mesmo jeito que alguém que experimenta alimentos, eu gosto muito desse exemplo, consegue detectar que tipo de alimento, tempero tem, observando a inveja, você vai notar a presença de raiva ali. Tem pitadas de raiva. Raiva porque alguém tem alguma coisa que eu gostaria de ter. E tem ao mesmo tempo tristeza. Tristeza porque eu não tenho essa coisa. Então tem raiva por uma percepção de justiça, eu deveria ter aquilo, o outro não tem. Tristeza porque eu não tenho. Nota como a história que aglutina tudo isso transforma a inveja num sentimento bem complexo. Nos nossos primeiros podcasts, né, Celso, a gente acabou focando muito, então, em emoções básicas. A raiva, o medo e a tristeza. E a culpa, a gente coloca então nesse grupo das emoções complexas exatamente por aquilo que você falou, porque ela acaba misturando outras emoções. Quais são esses temperos que estão dentro da culpa? Existem várias intensidades de culpa e dependendo da história que está produzindo essa sensação de culpa, nós teremos os ingredientes diferentes. Mas classicamente, a culpa tem raiva também. Raiva por não estar conseguindo fazer alguma coisa que gostaria ou por ter feito alguma coisa que não deveria ter feito. Você também encontra pitadas de tristeza. Tristeza porque algo ruim aconteceu a ponto de você associar isso, uma sensação mais grave que é a sensação de culpa. Você vai ter pitadas de medo na culpa. Medo do que pode acontecer, vou conseguir reparar
o que está por vir, não vou conseguir reparar. E dependendo da força que você joga no medo, por exemplo, se você colocar muito medo na culpa, pode virar vergonha. Por exemplo, a vergonha de e se descobrirem o que fiz e como é que vou fazer, como é que eu vou me virar com as pessoas imaginando eu assim. Então, repara como a culpa ela é feita de vários ingredientes e dependendo do que você muda o ingrediente, você muda até o sentimento, a emoção. Legal, Celso. E o arrependimento? Ele está ligado à culpa? Sem dúvida. O arrependimento talvez seja uma das emoções, dos sentimentos mais nobres que a gente pode ter, porque o arrependimento ele nasce a partir da culpa, mas acrescentando-se o ingrediente da coragem. Coragem para quê? Coragem para não repetir aquilo que fiz ou o que está provocando aquela sensação de culpa. Coragem para zerar o placar, coragem para reparar erro, coragem para me organizar e sair de uma inércia que eventualmente eu tenho e esteja me culpando. Ou seja, o arrependimento ele é o Ctrl+C Alt+Del aí da vida. Você procura zerar e não repetir aquilo que está gerando a culpa. Interessante essa ideia, né, do arrependimento como uma espécie de antídoto para a culpa. Agora, Celso, nessa época de pandemia, eu tenho ouvido, você também, a gente já conversou bastante sobre isso, né, sobre uma sensação de culpa generalizada que algumas pessoas vão sentindo. Então, elas acham que elas deveriam estar trabalhando mais de casa, elas acham que elas deveriam estar fazendo mais atividade física, elas acham que elas deveriam estar mais felizes ou mais próximas da família, e elas deveriam, e por não conseguirem fazer tudo aquilo que elas tinham imaginado, sonhado ou achado que elas deveriam fazer, vem toda essa mistura de sentimentos desagradáveis. Primeiro, é normal sentir isso durante esse isolamento? E segundo, sentindo isso, o que fazer? Bom, primeiro é absolutamente normal, né? Todos esses sentimentos, culpa, inveja, são sentimentos humanos. E todos nós vamos experienciar esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento. Agora, a culpa, como qualquer emoção, ela tem um aviso, ela aponta um norte importante. As emoções todas têm a sua finalidade que dá para a gente aproveitar. Então, mas onde que vai estar na culpa? Se você observar, a culpa é quando você olha no seu dia a dia, estou me sentindo culpado porque eu não estou fazendo ginástica, estou me sentindo culpado porque eu deveria parar e fazer conta, estou me sentindo culpado porque eu deveria estar pensando como é que vai sair a crise, como é que eu tenho que planejar. Se você observar, a culpa está apontando coisas importantes a fazer. O problema é que às vezes estamos superdimensionando. Então, olha para a culpa e tenta verificar o que de fato é importante que você deveria fazer. Então, de repente, fazer atividade física, você está mais tempo sedentário, está começando a perceber isso, talvez seja uma coisa importante mesmo. Até porque o sedentarismo provoca uma sensação corporal, um mal-estar, e isso piora as sensações dessas emoções desagradáveis. Então, talvez atividade física seja uma coisa para se mexer, vamos colocar na agenda, que seja 30 minutos. E aquelas culpas que você fala, não, mas eu deveria já estar me planejando para daqui a tanto tempo. Opa, não tenho essa visibilidade agora. Isso não é a prioridade agora. Na hora que você faz um checklist mental de tentar verificar onde você está exagerando, quer dizer, tem que ser tão perfeito assim, às vezes tem que ser a mãe perfeita, o pai perfeito, o professor perfeito, traz um pouco para baixo e pergunta, eu estou dando o melhor de mim? Aonde eu posso dar o meu melhor, o que está sob meu controle? E aí você vai transformando a culpa como um guia de prioridade. E isso vai trazendo alívio. Assim como a inveja, que tinha dito no começo desse nosso podcast, a inveja também tem um componente positivo.
Se você conseguir extrair o componente admiração que há dentro da inveja, então a pessoa está tendo inveja de alguém, quando estiver invejando alguém, você pega o Instagram e fala, nossa, eu queria estar nessa ilha. Para aí, o que você está admirando aí? Isso está apontando algo que talvez você queira. Agora, o que você faz para conseguir isso? Você estaria disposto a abrir mão de tudo aquilo que a pessoa abriu? Quando você começa a pegar a admiração, você tira, como se fosse um fruto que você tira depois de descascar coisas muito pesadas. A inveja, ciúmes, culpa, são sentimentos complexos e pesados, mas que têm uma pérola dentro. E é isso que a gente tem que conseguir, aprendendo aos poucos, extrair. Nas aulas do programa Semente, nós trabalhamos com todas essas emoções. Falamos de culpa, falamos de inveja, falamos de vergonha, falamos de arrependimento. E os nossos alunos, as nossas alunas estão familiarizados com esses termos. A nossa ideia, em época de pandemia, é justamente tentar compartilhar com todos vocês esses conhecimentos. É por isso que fica aqui o meu convite para vocês acompanharem as redes sociais do Programa Semente, com os nossos podcasts, com as nossas pílulas socioemocionais. Todas as semanas nós temos novidades para vocês. E não deixem de entrar na nossa plataforma do Programa Semente. Nós temos aulas abertas para todos os interessados, mostrando como a gente pode desenvolver essas nossas competências socioemocionais. Eu agradeço a atenção de todos e convido todos a continuarem nos acompanhando. Valeu!